O Peregrino, capítulo 3. Vi em meu sonho que a estrada em que Cristão viajava era cercada em ambos os lados por uma parede chamada Salvação. Assim Cristão acelerou o passo, mas com grande dificuldade devido ao peso que estava em suas costas. Ele correu até chegar a uma colina onde havia uma cruz e no fundo estava um sepulcro. Então vi, em sonho, que tão logo Cristão se aproximou da cruz, a carga soltou-se dos seus ombros e continuou caindo até chegar à entrada do sepulcro, onde foi depositada completamente. E eu vi que não havia mais nenhum fardo. Cristão ficou feliz e exclamou com o coração agradecido: Ele me deu descanso por meio de seus sofrimentos e a vida por meio da sua morte. Ficou parado durante algum tempo para olhar e maravilhar-se com a visão da cruz e o alívio que ela lhe proporcionara. Continuou admirando-a até que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Enquanto olhava e chorava, 3 seres resplandecentes se aproximaram e o saudaram. A paz seja contigo. O primeiro lhe disse: Teus pecados estão perdoados. O segundo despiu-lhe de seus trapos e vestiu com roupas limpas. O terceiro colocou uma marca em sua testa e deu-lhe um rolo selado, advertindo-o que cuidasse do rolo enquanto corria a fim de entregá-lo no portão celestial. Em seguida, continuaram seu caminho. Quem é este? O peregrino, sim. Então é verdade que as coisas velhas passaram e tudo se fez novidade. Ele é um novo homem, sob a palavra que declaro. São as belas penas que tornam um pássaro raro. Então, Cristão pulou 3 vezes de tanta alegria e continuou o trajeto cantando. Aqui cheguei sob o peso de meu pecado. Nem aliviar-me podia da dor que havia carregado, até que para cá vim. Que lugar maravilhoso! Será aqui que encontrarei o eterno gozo? Será aqui que os fados que carrego cairão? Será aqui que as cadeias que me prendem se soltarão? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja ainda mais bendito o homem que lá foi envergonhado por este perdido. Vi em meu sonho que Cristão caminhava alegremente até encontrar uma descida, onde viu, a uma pequena distância, 3 homens dormindo com correntes em seus pés. Os nomes deles eram Simples, Preguiça e Presunção. Cristão decidiu tentar acordá-los. Vocês parecem que dormem no topo do mastro, com o mar morto sob vocês, um abismo sem fim? Despertem e saiam. Se estiverem dispostos, lhes ajudarei a tirar suas correntes. Ele também lhes disse: Se aquele que vem como um leão que ruge se aproximar, certamente vocês se tornarão suas presas. Eles olharam e começaram a responder desta maneira. Simples retrucou: Não vejo nenhum perigo. Preguiça respondeu: Deixe-me dormir mais um pouco. Presunção ponderou: Eu consigo resolver sem sua ajuda. Deitaram-se e dormiram novamente. Cristão seguiu seu caminho. Entretanto, ficou pensando em como aqueles homens, correndo um perigo iminente, fizeram pouco caso de sua bondade ao oferecer-lhe ajuda graciosamente, tanto para despertá-los, como para os aconselhar e os ajudar a se livrarem das correntes. Enquanto os pensamentos o atormentavam, ele espiou 2 homens pulando o muro do lado esquerdo do caminho estreito, e eles se apressaram para alcançá-lo. Seus nomes eram Formalista e Hipocrisia. Eles se aproximaram e começaram um diálogo com Cristão. Cristão: Cavalheiros, de onde são e para onde vão? Formalista e Hipocrisia: Nascemos na terra de vanglória e nos dirigimos ao Monte Sião.
com o propósito de receber a recompensa que tanto merecemos. Cristão: por que vocês não entraram pelo portão que está no início do caminho? Não sabe que está escrito que aqueles que não entram pelo portão, mas sobem por outra parte, são ladrões e salteadores? Formalista e hipocrisia. Para todos os homens do nosso país, o trajeto até o portão é muito longo. Por isso, é comum pegar um atalho e subir pelo muro, como fizemos. Cristão: mas isso não será considerado uma transgressão contra o Senhor da cidade para onde vamos, para assim violar sua vontade revelada? Formalista e hipocrisia. Quanto a isso, não se preocupe. O que fizemos está de acordo com a maneira que costumamos agir, e podemos testemunhar, se necessário, que assim é há milhares de anos. Cristão: mas será que essa prática de vocês pode ser sustentada no tribunal? Formalista e hipocrisia. Esse costume, sendo praticado há milhares de anos, sem dúvida será admitido como legal por um juiz imparcial. E além disso, se estamos nesse caminho, o que importa o modo como entramos nele? A verdade é que estamos no caminho certo. Você entrou pelo portão e nós pulamos o muro. De que forma sua condição é melhor do que a nossa? Cristão: segui as regras do meu mestre. Vocês entraram pela prática ignorante da própria imaginação de vocês. Vocês são considerados ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que sejam avaliados como homens corretos no fim da jornada. Vocês vieram por si mesmos, sem sua direção, e poderão sair por si mesmos, sem sua misericórdia. Sem argumentos para contestar tais afirmações, os dois sugeriram a Cristão que cuidasse de sua própria vida. Dito isto, cada um continuou o caminho, sem mais conversa entre eles, com exceção do que disseram a Cristão, que, assim como ele, também se preocupavam com leis e mandamentos. Portanto, não viam nenhuma diferença entre eles, a não ser pelo manto que Cristão tinha nas costas, que pensavam ter sido dado a ele por alguns vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Cristão: vocês não serão salvos pelas leis e mandamentos, já que não entraram pela porta. E quanto a este manto em minhas costas, me foi dado pelo Senhor do lugar aonde estou indo, e como vocês mencionaram, é para cobrir a minha nudez. É uma demonstração de sua bondade para comigo, porque antes eu nada possuía além de trapos. Essa certeza me conforta na jornada. Certamente, creio eu, ao chegar no portão da cidade, o Senhor me reconhecerá, pois tenho seu manto nas costas, que me foi dado gratuitamente, enquanto ele retirava meus trapos. Caso não tenham notado, carrego uma marca na fronte, que um dos servos do meu Senhor colocou quando o fardo caiu dos meus ombros. Além disso, recebi um pergaminho selado, que tem se tornado minha leitura reconfortante durante a jornada e servirá de garantia para a minha admissão no portão celestial. Mas acho improvável que tenha essas coisas, já que não entraram pelo portão. Eles não responderam aos seus comentários. Apenas olharam um para o outro e sorriram. Então vi que continuaram o caminho, mas Cristão seguiu adiante, conversando consigo mesmo. Algumas vezes soltava um suspiro, outras vezes expressava um semblante de segurança. Ele também lia o rolo que os seres resplandecentes lhe deram e era revigorado por sua leitura. Eles seguiram o caminho até chegar ao desfiladeiro da dificuldade, onde havia uma fonte. No mesmo lugar, havia dois caminhos, além daquele que saía diretamente do portão, um pela direita e outro pela esquerda, ao pé da montanha. Mas o caminho estreito subia a montanha e era chamado de dificuldade. Cristão aproximou-se da fonte, refrescou-se com a água e começou a escalar o monte, dizendo: a montanha, embora alta, desejo ascender. A dificuldade não vai me acometer, pois da vida o caminho aqui repousa. Vem, anima-te, coração, não desmais por essa causa. É melhor, ainda que difícil,
ao alto subir depressa, do que o erro, mesmo fácil, onde no fim há desgraça. Formalista e hipocrisia também se aproximaram do monte, mas quando viram que era muito íngreme e que havia 2 atalhos, e imaginando que no outro lado da montanha esses 2 caminhos se encontrariam com aquele que Cristão tinha tomado, decidiram ir por esses caminhos. Um dos atalhos chamava-se Perigo e o outro Destruição. Um escolheu o caminho chamado Perigo, no qual perdeu-se em um terrível bosque. O outro escolheu Destruição, que o levou a um largo caminho cheio de montanhas escuras, onde tropeçou, caiu e não se levantou mais. Terminarão bem os que erradamente começaram? Acharão segurança para aqueles que os acompanharam? Não, não. Quem em teimosia segue em frente, no final, de cabeça cairá certamente. Então vi Cristão subir a montanha. Ele corria, andava, escalava, usando as mãos e os joelhos, porque a montanha era muito íngreme. Na metade do caminho, chegou a um refúgio aprazível, coberto de árvores e videiras, fornecidos pelo Senhor da montanha, para refrigério dos viajantes cansados. Quando Cristão chegou ali, decidiu se sentar e descansar. Então abriu o pergaminho para ler e encontrar conforto. Também meditou sobre o manto que recebera na cruz. Tudo isto era muito agradável. Finalmente ele cochilou, levemente no início, até cair em sono profundo, o que o deteve naquele lugar até ser quase noite. Enquanto dormia, o pergaminho caiu de suas mãos, e alguém o acordou dizendo: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio." Cristão de repente acordou e correu até chegar ao topo da montanha. Quando alcançou o lugar, 2 homens vieram correndo em sua direção. O nome deles era Temeroso e Desconfiança. "Senhores, qual é o problema?" perguntou ele. "Vocês estão correndo para o caminho errado." "Estamos nos dirigindo à cidade celestial e enfrentamos muita dificuldade nesse desfiladeiro", respondeu Temeroso. "Mas quanto mais longe vamos, mais perigos encontramos. Portanto, decidimos voltar." "Sim", acrescentou Desconfiança. "Ali adiante encontramos um casal de leões. Não sabemos se estavam dormindo ou acordados, mas se ficarmos ao alcance deles, seremos feitos em pedacinhos." Cristão: "Suas palavras me assustam, mas onde posso permanecer em segurança? Se eu voltar para o meu país, que enfrenta fogo e enxofre, certamente perecerei. Se conseguir alcançar a cidade celestial, tenho certeza que estarei seguro lá. Preciso ir adiante, mesmo enfrentando riscos e perigos. Voltar significa morte. Ir adiante é temer a morte e receber vida eterna como recompensa. Assim, decido seguir em frente." Temeroso e Desconfiança desceram a montanha correndo, e Cristão continuou seu caminho. Mas, pensando sobre o que os homens haviam dito, colocou a mão no bolso do manto para pegar o pergaminho, para então poder lê-lo e ser confortado. Mas não estava lá. Ele ficou perplexo e não sabia o que fazer, pois esse pergaminho era o que o aliviava e serviria como passe para entrar na cidade celestial. Consequentemente, ficou muito perplexo sobre o que deveria fazer. Finalmente, lembrou-se de que adormecera ao lado da montanha, e então, caindo de joelhos, pediu perdão a Deus por esse ato tolo e voltou para procurar o seu pergaminho. Enquanto retornava, seu coração estava cheio de tristeza. Às vezes suspirava, chorava e se recriminava por ter sido tão tolo ao ponto de cair no sono no local destinado apenas como um breve descanso para recuperar as forças. Por esse motivo, voltou olhando cuidadosamente para os 2 lados durante todo o percurso, esperando encontrar o pergaminho que fora seu conforto em vários momentos da jornada. Mas quando avistava o abrigo onde tinha sentado e dormido,
sua tristeza ressurgiu, ao lembrar-se novamente de seu erro. Miserável homem que sou! Exclamou. Como pude dormir durante o dia, satisfazer minha carne e usar o descanso para curar o corpo, no lugar que o Senhor criou apenas para os peregrinos aliviarem a alma? Quantos passos dei em vão! Assim aconteceu com Israel. Por causa dos seus pecados, foram enviados de volta para o caminho do Mar Vermelho. E agora preciso trilhar os passos com tristeza, que poderia trilhar com prazer, se não fosse esse sono pecaminoso. O quanto já poderia ter seguido meu caminho. Em vez disso, devo trilhar esses passos 3 vezes, em vez de apenas uma vez. Sim, agora também, provavelmente, serei privado de luz, pois o dia está quase no fim. Ah, se não tivesse eu adormecido! Agora, por este tempo, ao se aproximar do abrigo novamente, e por um momento sentou-se e chorou, mas finalmente, como Deus teria feito, Cristão olhou para baixo e viu sob o banco de madeira o seu pergaminho. Rapidamente o pegou e guardou no manto. Como expressar a alegria que sentiu quando recuperou seu pergaminho? Esse pergaminho era garantia de vida e entrada no destino almejado. Por isto, rendeu louvores a Deus por dirigir seu olhar para o lugar em que estava e com alegria e lágrimas voltou à sua jornada. E como subiu o restante da montanha tão agilmente! No entanto, antes de chegar ao topo, o sol se pôs, e isso fez lembrar a loucura de seu sono e voltou a se entristecer. Ó sono pecaminoso! Por sua causa, estou privado da luz que ilumina meu caminho. Devo andar sem o sol. A escuridão cobre o caminho em que devo andar e devo ouvir o ruído das criaturas da noite por causa do meu sono pecaminoso. Lembrou-se da história que Desconfiança e Temeroso lhe haviam contado sobre os leões. Cristão disse para si mesmo: esses animais saem à noite em busca de presas, e se me encontrarem no escuro, como escaparei de ser dilacerado? Mas enquanto lamentava sua perigosa situação, ele olhou para cima, e eis que um palácio imponente estava diante dele. Era chamado o Palácio Belo, e ficava bem à sua frente, na estrada. Depois vi em meu sonho que ele se apressou com o objetivo de conseguir um lugar no palácio. Mas antes de alcançá-lo, entrou em uma passagem muito estreita, a uns 200 passos da guarita. Olhando muito atentamente o caminho, viu 2 leões. Agora pensou: vejo os perigos que fizeram com que Temeroso e Desconfiança recuassem do caminho. Os leões estavam presos por correntes, mas ele não as via. Cheio de temor, pensou em retornar, pois aparentemente a morte estava diante dele. Da guarita, um homem chamado Vigilante observou o cristão, indeciso sobre continuar ou não a jornada, e clamou em alta voz: sua força é tão pequena! Não temos leões, pois estão acorrentados. Eles estão aí para testar a fé e revelar aqueles que não a têm. Permaneça no meio da estrada, e nenhum mal sobrevirá a você. A dificuldade para trás ficou, adiante só o temor. Mesmo no topo da montanha, o leão traz o pavor. Nunca um cristão um longo descanso encontrará. Quando um perigo se for, outro o cercará. Vi que ele continuou o caminho, temendo os leões, mas observando cuidadosamente as instruções do porteiro. Ele os ouviu rugir, mas eles não lhe causaram qualquer dano. Em seguida, ele bateu palmas e continuou até parar diante da porta onde estava Vigilante e perguntou: Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? Vigilante respondeu: esta casa foi construída pelo Senhor da Montanha, e ele a construiu para alívio e segurança dos peregrinos. O vigilante também perguntou de onde ele vinha e onde pretendia chegar. Cristão: sou da cidade da destruição e quero chegar até Monte Sião, mas a noite aproximou-se e
e gostaria de ficar aqui esta noite, se me permitir. Vigilante. Qual é o seu nome? Cristão. Meu nome agora é Cristão, mas antes me chamavam de ímpio. Sou descendente de Jafé, o qual Deus convencerá a habitar nas tendas de Sem. Vigilante. Mas, por que chegou tão tarde? O sol já se pôs. Cristão. Eu chegaria aqui mais cedo, mas desventurado homem que sou, dormi no abrigo da encosta da montanha. Mesmo com essa soneca, teria chegado mais cedo, mas ao chegar ao cume da montanha, percebi que havia perdido o pergaminho e vim sem ele. Até a borda da montanha, procurei-o e não o encontrei. Então fui forçado a voltar para o lugar em que dormira. Encontrei-o e agora estou aqui. Vigilante. Bem, de acordo com as regras da casa, chamarei uma das virgens. Se gostar das suas palavras, ela o apresentará para o restante da família. Então, Vigilante, o porteiro, tocou o sino e uma jovem linda e discreta, por nome Discrição, apareceu e perguntou por que a chamavam. O porteiro respondeu: Este homem está em uma jornada da cidade da destruição para o Monte Sião. Ele está cansado e já está escuro. Portanto, pediu-me permissão para ficar aqui essa noite. Eu lhe respondi que, de acordo com as regras da casa, você decidiria o que fazer. Discrição então perguntou-lhe de onde era e para onde ia, e ele lhe disse. Ela também lhe perguntou como entrou no caminho, e ele lhe disse. Em seguida, lhe indagou o que tinha visto e encontrado no caminho, e ele respondeu. Finalmente, ela quis saber seu nome, e ele explicou. Meu nome é Cristão, e tenho um desejo ainda maior de permanecer aqui esta noite, porque, pelo que posso ver, este lugar foi construído pelo Senhor da montanha para alívio e segurança dos peregrinos. Discrição sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos, e depois de uma pequena pausa, ela respondeu. Vou chamar mais 2 ou 3 pessoas da família. Então ela correu para a porta e chamou Prudência, Piedade e Caridade. Depois de conversarem mais um pouco, o receberam na família. Muitos deles o receberam na entrada da casa, dizendo: Entra, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor da montanha para receber peregrinos como você. Ele baixou a cabeça e seguiu-os para dentro da casa. Depois de entrar e sentar-se, eles lhe deram algo para beber. Até que o jantar estivesse pronto, decidiram ter uma conversa espiritual com ele, fazendo bom uso do tempo. Escolheram Piedade, Prudência e Caridade para conversar com ele. Piedade. Aproxime-se, bom cristão. Já que fomos gentis em recebê-lo em nossa casa esta noite, queremos falar sobre todas as coisas que têm lhe acontecido em sua peregrinação. Cristão. Ficarei muito feliz em falar a respeito. Piedade. O que aconteceu para que você assumisse esta vida de peregrino? Cristão. Saí do meu país natal porque ouvi algo terrível. Ouvi que uma destruição inevitável me esperava se continuasse vivendo ali. Piedade. Mas como isso aconteceu para sair do país desta maneira? Cristão. Foi obra de Deus, pois não sabia para onde ir. Enquanto tremia e chorava, temendo a destruição, um homem chamado Evangelista se aproximou e me mostrou o portão estreito. De outra maneira, nunca o encontraria. E assim, ele me colocou no caminho que me trouxe diretamente a esta casa. Piedade. Mas você não passou pela casa de intérprete? Cristão. Sim, as coisas que vi permanecerão na minha mente enquanto viver. 3 coisas em especial. Como Cristo, a despeito de Satanás, mantém sua palavra da graça no coração. Como o pecado humano é tão grande que não merece a misericórdia de Deus. E também o seu sonho de que o dia do julgamento tinha chegado. Piedade. Você ouviu o homem falar sobre o sonho dele? Cristão. Sim, foi uma descrição horrível. Meu coração ficou aflito enquanto ouvi o relato, mas ao mesmo tempo sou grato pela oportunidade. Piedade. Isso foi tudo o que viu na casa de intérprete? Cristão. Não, ele me mostrou um palácio imponente,
no qual as pessoas se vestiam com ouro. E enquanto estávamos lá, um homem aventureiro veio e passou pelo meio dos homens armados que estavam à porta para mantê-lo fora. E foi-lhe dito para vir e conquistar a glória eterna. Enchi-me de alegria e prazer ao ver estas coisas, e teria ficado na casa do homem por 1 ano, só que eu sabia que precisava seguir minha jornada. Piedade. O que mais você viu no caminho? Cristão. Bem, só havia caminhado um pouco, quando vi um homem sangrando, pendurado em uma cruz. A própria visão dele fez meu fardo cair das minhas costas, pois estava carregando um fardo muito pesado. Nunca antes tinha visto algo assim, e enquanto olhava para cima e não conseguia parar de olhar, 3 seres resplandecentes se aproximaram. Um deles declarou que os meus pecados estavam perdoados. Outro tirou meus trapos e deu-me este manto bordado. E o terceiro fez a marca que você vê na minha testa e me deu este pergaminho selado. E com isso, o puxou para fora do manto. Piedade. Mas você viu mais coisas que isto, não é? Cristão. Esses foram os melhores momentos, mas presenciei mais coisas. Vi 3 homens, simples, preguiça e presunção, adormecidos no canto do caminho com corrente nos pés. Mas você acha que eu poderia despertá-los? Também vi formalidade e hipocrisia, pulando o muro, pois pretendiam ir ao Monte Sião, mas se perderam rapidamente. Tentei avisar, mas não me ouviram. Porém, acima de tudo, trabalhei arduamente até chegar a este monte. Foi um trajeto tão difícil quanto passar pelos leões, e acredito que se não fosse o bom porteiro que permanece no portão, provavelmente teria regressado. Mas graças a Deus estou aqui e agradeço por me receberem. Em seguida, Prudência fez-lhe algumas perguntas. Prudência. Você em algum momento pensa no país do qual veio? Cristão. Sim, mas com muita vergonha e desprezo. Se realmente sentisse falta do país que deixei, poderia ter retornado, mas agora desejo uma pátria melhor, a celestial. Prudência. Você ainda carrega algumas coisas de lá que lhe atraíam? Cristão. Sim, mas luto ferozmente contra a minha vontade, especialmente os pensamentos carnais, com os quais todos os meus compatriotas e eu mesmos nos deliciávamos. Agora, todas essas coisas são penosas, e se pudesse, não pensaria nelas novamente, mas quanto mais me esforço, mais vulnerável me sinto. Prudência. Você não percebe que algumas vezes essas coisas podem ser vencidas? Cristão. Sim, embora seja raro, mas quando isso acontece, é precioso para mim. Prudência. Você recorda que meios usou para vencer essas coisas que o atormentam? Cristão. Sim, quando penso no que vi naquela cruz, venço. Quando olho meu manto bordado, venço. E quando olho o pergaminho que carrego, venço. E quando penso no destino final, também sou vitorioso. Prudência. E o que mais o motiva para chegar ao Monte Sião? Cristão. Ora, quero ver aquele que foi morto na cruz, ressuscitado, e ali espero livrar-me de todas aquelas coisas que até hoje são um incômodo para mim. Lá eles dizem, não existe a morte, e encontrarei os melhores companheiros. Para dizer-lhe a verdade, eu o amo, pois ele aliviou meu fardo e estou cansado de minha enfermidade interior. Quero estar onde viverei para sempre e na companhia daqueles que clamam continuamente Santo, Santo, Santo. Então, Caridade perguntou a Cristão, você tem uma família? É casado? Cristão. Tenho esposa e 4 filhos pequenos. Caridade. Por que você não os trouxe? Chorando, Cristão respondeu, ah, como desejaria ter feito isso, mas eles foram totalmente contra a minha peregrinação. Caridade. Mas você deveria ter conversado com eles e tentado mostrar o perigo de serem deixados para trás. Cristão. Eu tentei. Disse-lhes que Deus me mostrou a destruição da nossa cidade, mas acharam que eu estava louco e não acreditaram em mim. Caridade.
Você orou e pediu a Deus que agisse por intermédio enquanto os aconselhava? Cristão: sim, com muito amor. Minha esposa e filhos são muito queridos para mim. Caridade: você falou sobre sua tristeza e medo da destruição? Cristão: sim, constantemente. Eles viam a expressão de medo em meu semblante, lágrimas e temor por causa da minha apreensão pelo julgamento que pairava sobre nossa cabeça. Mas não foi suficiente para convencê-los a me acompanhar. Caridade: o que eles disseram? Por que não quiseram vir? Cristão: bem, minha esposa teve medo de perder este mundo. Meus filhos estavam ocupados com os tolos prazeres da juventude. Por isso, por causa de uma coisa e outra, me deixaram sozinho nessa jornada. Caridade: será que talvez eles estivessem confusos porque sua vida não correspondia às suas palavras ao tentar convencê-los a vir com você? Cristão: na verdade, não posso elogiar minha vida, pois sou consciente de minhas inúmeras falhas e sei que um homem pode danificar seu testemunho com um mau comportamento. No entanto, posso dizer que era muito cuidadoso para que alguma ação imprópria afastasse o desejo de eles me acompanharem na peregrinação. Na verdade, minha família me dizia que eu era muito correto e que me negava a certas coisas por causa deles, nas quais eles não viam mal algum. Não penso que posso dizer que, se viram algo em mim que lhes prejudicou, isso foi a minha grande sensibilidade sobre pecar contra Deus ou de fazer algum mal ao meu próximo. Caridade: na verdade, Caim odiava seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Provavelmente sua esposa e filhos sentiram-se ofendidos e não ficaram satisfeitos com sua bondade, e tu livraste a tua alma do seu sangue. Vi em meu sonho que continuaram conversando enquanto o jantar era preparado, e em seguida assentaram-se para comer. A mesa estava posta com um banquete de alimentos ricos e com um bom vinho, e toda a conversa ao redor da mesa era sobre o Senhor da montanha, ou seja, sobre o que ele tinha feito, porque fez o que fez e por que tinha construído aquela casa. E pelo que disseram, percebi que ele fora um grande guerreiro, lutou e derrotou aquele que tem o poder da morte, arriscando sua própria vida, e isso me fez amá-lo mais. Pois como disseram, eu acredito, disse Cristão. Ele o fez com a perda de muito sangue, e o que colocou a glória da graça em tudo o que realizou foi que ele o fez por puro amor. E além disso, alguns da família disseram que havia estado e falado com ele desde que morrera na cruz, e eles confirmaram que tinham ouvido de seus próprios lábios que ele amava os pobres peregrinos, e amor igual não poderia ser encontrado desde o Oriente até o Ocidente. Eles deram um exemplo disto. Ele mesmo tinha se despojado de sua glória para alcançar os necessitados, e o ouviram dizer e afirmar que ele não moraria no Monte Sião sozinho. Disseram ainda que, por seu intermédio, muitos peregrinos que nasceram mendigos e por natureza estavam destinados à lama se tornaram príncipes, e assim conversaram até tarde da noite. Depois de orarem juntos pedindo a proteção de seu senhor, foram para a cama. Eles colocaram o peregrino em um grande quarto superior, onde as janelas estavam abertas em direção ao nascer do sol. O nome do aposento era Paz. Cristão dormiu até o raiar do dia, quando acordou e cantou: Onde estou agora? É este o amor e cuidado de Jesus pelos que peregrinam sob seu cajado? Prover que eu seja desse modo absolvido e descansar ao portal céu me foi concedido. Ao amanhecer, todos se levantaram. Depois de passarem um tempo conversando, aconselharam Cristão a não viajar antes de conhecer as várias salas do palácio. Primeiro, eles o levaram para a sala de estudos, onde lhe mostraram registros muito antigos, em que, como lembro no meu sonho, mostraram a genealogia do Senhor da Montanha, que era o filho do ancião de dias, e veio por meio de uma geração eterna.
Aqui também estavam registrados todos os atos dele e os nomes de centenas de pessoas que trabalharam em seu serviço, e como ele os colocou em habitações que nem o tempo nem a morte poderiam destruir. Nessa altura, leram para ele algumas ações dignas praticadas por algum de seus servos, como subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Eles, a seguir, mostraram em outra parte dos registros da casa como o Senhor desejava receber seus queridos, mesmo aqueles que no passado o tinham desafiado. Cristão também ouviu outras histórias famosas, antigas e modernas, com profecias e previsões para o futuro, tanto para o medo e espanto dos inimigos, como para o conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, eles o levaram para a sala de armas, onde lhe apresentaram todos os equipamentos que seu senhor fornecia aos peregrinos, como espada, escudo, capacete, couraça, todos os tipos de orações e sapatos que não se desgastam. Seria o suficiente para equipar tanto homens para o serviço do seu senhor, quanto o número das estrelas do céu. Eles também lhe exibiram alguns dos instrumentos que seus servos usaram para realizar coisas maravilhosas. Mostraram-lhe o cajado de Moisés, o martelo e o prego com que Jael matou Sísera, os cântaros, trompetes e lâmpadas com que Gideão venceu os exércitos de Midian. Ali lhe apresentaram a aguilhada de boi com que Sangar matou 600 homens, a queixada com que Sansão realizou atos poderosos, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias, e a espada com que o Senhor matará o homem do pecado. Além de tudo isto, mostraram-lhe muitas coisas excelentes, com que Cristão ficou radiante e feliz. Feito isto, todos foram novamente para a cama. Ele pretendia continuar a jornada no dia seguinte, mas eles queriam que ficasse mais um dia. Se o dia estiver ensolarado, disseram, vamos mostrar as montanhas das delícias, as quais lhe acrescentarão mais conforto, pois estão mais perto do seu destino do que este lugar. Então ele consentiu e ficou. Ao amanhecer, o levaram ao topo da casa e lhe pediram que olhasse para o sul. E ele viu, a uma grande distância, um país montanhoso, bonito, com bosques, vinhas, frutos e flores de todos os tipos, nascentes e fontes, tudo maravilhoso de se ver. Ele perguntou o nome do país e lhe disseram, é a terra de Emanuel, e que pertence a todos os peregrinos, assim como este monte. E quando você chegar lá, conseguirá ver o portão da cidade celestial. Agora, ele achou que deveria partir, e eles desejavam que o fizesse. Mas primeiro, disseram, vamos novamente à sala das armas. E assim o fizeram. Lá o equiparam da cabeça aos pés, para o caso de surgirem ataques no caminho. Com as novas vestes, os amigos o acompanharam até o portão. E lá ele perguntou ao porteiro se este tinha visto um peregrino passar. O porteiro respondeu afirmativamente. Cristão, você o conhece? Porteiro, ele me disse que seu nome era Fiel. Cristão, eu o conheço. Ele vem do lugar onde nasci e era meu vizinho. Será que ele está muito longe? Porteiro, neste momento, deveria estar ao pé da montanha. Cristão, certo, bom porteiro, que o Senhor esteja com você e o abençoe grandemente pela bondade que demonstrou para comigo. Então ele começou a seguir seu caminho, mas discrição, piedade, caridade e prudência quiseram acompanhá-lo até ao pé da montanha. Eles foram juntos, relembrando as conversas anteriores, até que começaram a descer a montanha. E Cristão comentou, assim como foi difícil subir, pelo que posso ver, será perigoso descer. Sim, realmente é, concordou Prudência. Por isso é difícil para um homem descer para o vale
da humilhação, que é seu novo destino. Foi por isso que decidimos acompanhá-lo. Em seguida, ele começou a descer, com muito cuidado, mas escorregou uma ou duas vezes. Depois vi no sonho que, quando o cristão chegou na parte inferior da montanha, estes bons companheiros lhe deram um pão, uma garrafa de vinho e uma porção de passas, e então ele seguiu o seu caminho.